Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no terceiro volume, As Noures. Iniciaremos hoje o capítulo 5, Técnica das Noures. O que nós vamos estudar hoje no capítulo 5, Técnica das Noures, agora é possível, depois dos 4 capítulos anteriores desta obra, para entrarmos realmente como ocorre a técnica das Noures. Então vamos ao texto, aqui em As Noures, e caminhemos. Quando, do estudo do meu pequeno caso, elevamos a interpretação, quando do estudo do meu pequeno caso, Pietro Ubaldi está dizendo, do meu estudo, quando do estudo do meu pequeno caso, nos elevamos à interpretação dos gigantescos casos, como Moisés, Joana d'Arc e outros casos de inspiração, devíamos ter percebido que a ciência, com suas concepções, é muitíssimo pequena para contê-los, para compreender esses casos, pois esses casos, envolvem algo de sobre-humano, indispensável para a sua compreensão, e fatores transcendentais que a ciência ignora. Então, quando nós vimos esses casos dos grandes inspirados, nós devemos lembrar que a ciência atual ainda não tem habilidade para lidar com isso, para compreender e poder dar um parecer. Existem no fenômeno elementos substanciais e determinantes que encontramos em todos os casos de inspirados, que representam, portanto, suas características fundamentais, elementos não menos reais por serem imponderáveis. Nós vamos encontrar características fundamentais que são comuns nesses grandes inspirados, e elementos que não é porque não é visível ao olho humano que não são reais, são reais. São elementos do plano imponderável, são elementos do mundo espiritual. Embora a ciência moderna, por suas premissas e orientações, se houvesse tornado incompetente para apreciá-lo. Há pouco tempo a ciência começou a estudar o espírito através da química quântica, da física quântica, em que eles, estudando a energia com profundidade, começaram a perceber que existe, além de matéria e energia, existe o espírito. É coisa recente. Para trazer o fenômeno das inspirações aos termos da psicologia científica moderna, impõe-se uma redução. Para poder se fazer compreender, é necessário trazer uma redução, uma simplificação, quase uma mutilação do próprio fenômeno, em seu aspecto técnico e mecânico, qual é o da psicologia. Então veja, para que Pietro Ubaldi trouxesse e nós pudéssemos compreender, ele teve que simplificar muito do fenômeno inspirativo, teve que reduzir, teve que adaptar, quase que mutilar o próprio fenômeno inspirativo, senão seria inconcebível para nós. É este lado particular, técnico e científico do problema que vamos aprofundar neste capítulo. Buscaremos, simultaneamente, elevar a ciência, que é infantil neste campo espiritual, até a compreensão destes fenômenos e das forças imponderáveis que
os governam, que governam esses fenômenos. Temos nos movido até agora num campo supercientífico, num mundo de sonhos, de emoções e de esperanças, o mundo do espírito, que até então era desconhecido. Começou a ficar conhecido o mundo do espírito a partir do século XX. Para quem o sente, para quem sente já o espírito, para quem sente o mundo do espírito, tudo isso já é por si mesmo supremamente persuasivo, convincente, já é suficiente. Agora vou mudar a engrenagem do meu pensamento e falar a quem não sente, falar a quem, para convencer-se, tem necessidade de tocar, de medir, necessidade de experimentar. Importa, porém, considerar aqueles fatores espirituais, embora exista quem os negue. Tem quem nega os fatores espirituais, por não os possuir na própria consciência, porquanto constituem fatores integrantes do fenômeno, fundamentais na definição de seu desenvolvimento. Nós lembramos aqui que um cego de nascença que não vê a luz, que não vê o arco-íris, não pode negar a existência da luz, não pode negar a existência das cores. Então, muitas pessoas, porque não sentem, não têm ainda a sensibilidade para ver, para ouvir ou pressentir o espírito, não é porque elas não sentem que o mundo do espírito não existe. Assim como o cego de nascença não pode negar a existência da luz. De resto, já afirmei que eles são produtos de estados evolutivos que se elevaram além da mediania. Esses fenômenos inspirativos são resultados, são produtos de estados evolutivos daquele inspirado, que se elevou acima da média terrestre, acima da média dos homens terrenos. É óbvio, pois, que somente através de uma descensão, de uma redução, uma involução, eles se possam reduzir aos limites da psicologia normal, da realidade sensória. Para poder se compreender, então tem que se fazer essa redução, essa diminuição, simplificação do fenômeno inspirativo. Assim, pois, ao falarmos sobre vibrações e ondas, recordemos que apenas tocamos a fase perceptiva humana. Quando nós falamos aqui de recepção, de noures, de pensamentos superiores, nós estamos falando do que toca, do que é próximo a nós, porque é da fase perceptiva humana, do fenômeno inspirativo. A última fase e mais baixa zona da transmissão nourica, seu termo inferior e seu momento final de chegada, que é o mais compreensível, por ser o mais próximo da fase sensória que chega ao contato humano. Quando falamos das noures, estamos conhecendo mais a parte de chegada da corrente de pensamento, que é a parte mais fácil de compreender, que mais perto está da nossa fase sensória. A fase mais elevada da noure é uma emanação abstrata, supersensória e superconceptual, que se verifica numa outra dimensão de consciência. Então, de onde parte a emanação dos conceitos é muito elevado, é uma fase muito elevada, que está em outra dimensão de consciência e num outro plano
de evolução, fase que a ciência e a própria psique humana normal não podem perceber e conceber, compreender por falta de meios, a não ser que haja uma redução dimensional, que é justamente o que a recepção inspirativa opera nas correntes nouricas. A recepção dos inspirados opera uma redução, uma simplificação das correntes nouricas, permitindo que nós outros possamos compreender essa recepção, esse registro inspirativo. Quando, na fonte, nos encontramos num nível evolutivo supertemporal, quando na fonte que emana a Nouri, quando na fonte nos encontramos num nível evolutivo supertemporal e superespacial, é absurdo pretender compreendê-lo inteiramente nos termos de uma pura questão técnica. Não vai ser possível simplificar, reduzir para uma questão técnica apenas. No seu estado de emissão, a Nouri não é ainda pensamento. Nesses casos de Nouris que estão em níveis de consciência, em dimensões elevadas, não é um pensamento, qual normalmente o concebemos. Para falar nos termos da psicologia, para falarmos nos termos da psique normal, eu mesmo, Pietro Baldi, tenho de operar uma redução da emanação originária e de minha percepção dela à dimensão pensamento, que é um estado vibratório muito mais denso. Então, a Nouri é muito mais delicada, muito mais sensível, é uma emanação que ainda não é forma pensamento, ainda não é pensamento. O pensamento é um estado vibratório mais denso, e Pietro Baldi tem que fazer essa redução, essa simplificação. Operarei um regresso involutivo ao mundo mais concreto das oscilações da matéria, vestindo a irradiação primitiva de um invólucro físico que lhe permita estimular a reação sensível da psique imersa nos centros cerebrais. Ele faz toda essa redução, faz toda essa simplificação da Nouri, que no momento da emanação ainda não é pensamento, para trazer até nós, para que nós possamos perceber, nós que estamos imersos nos centros cerebrais, ou nós que estamos encarnados. Recordemos, pois, que este estudo do fenômeno, no seu menor aspecto técnico, não o abrange senão no plano humano de chegada. Falamos disso agora mesmo. Todo o estudo que estamos fazendo da Nouri, ela está mais voltada e mais compreensível no plano humano, que é o plano de chegada da Nouri, e não no plano sobre-humano, que é o plano de partida, de onde é emanado a Nouri. Nesse estudo, a fim de atingir a solução desses inexplorados problemas, para a qual não encontro no conhecimento humano elementos guiadores, então, Pietro Baldi está dizendo, nesse estudo, para atingir a solução desses problemas das Nouris, e ele não encontra conhecimento nas bibliotecas dos seres humanos, nenhum elemento que poderá guiá-lo. Então ele está dizendo que servir-me-ei, quando não me bastarem cultura e razão, servir-me-ei do método intuitivo e da pesquisa por captação de correntes nouricas.
Pietro Baldi está dizendo que para trazer compreensão sobre o estudo sobre o fenômeno das noures, ele vai fazer uso da sua cultura, que é enorme. Vai fazer uso também da razão, sim, mas vai fazer uso também do método intuitivo para explicar o fenômeno das noures. Em outras palavras, Pietro Baldi vai usar da cultura, da sua cultura, vai usar da razão, mas vai usar também do método intuitivo, vai usar também das noures para explicar o processo nourico. Neste momento, sinto que apenas possuo uma ideia vaga e inicial do assunto, mas sei que, ao escrever, irei tendo resposta a cada interrogação, auxiliado pelas noures. Ao estudar o fenômeno, em seus casos grandes e pequenos, já delineei uma sua interpretação sumária. Então, como nós já estudamos o fenômeno das noures nos grandes inspirados e também nos pequenos, então Pietro Baldi já alinhavou uma interpretação resumida nas características que vimos retornarem com uma constância que tem um significado. Traçamos uma linha fundamental de sua figura. Entre essas características, vimos estar em primeiro lugar a progressividade, pela qual defini o fenômeno inspirativo como um caso normal de sensibilização por evolução biológica, continuada nos superiores estádios ou estágios de evolução psíquica e ascensão espiritual. Pietro Baldi está dizendo que nesses fenômenos inspirativos, ele ocorre por evolução biológica do inspirado, que é uma continuação da evolução biológica em estágios de evolução psíquica e espiritual mais aprofundados. O caso como evolução é normal. É normal, por evolução, todos nós atingirmos a inspiração, a intuição. Como posição em face da relativa da mediania, é supranormal. Como processo evolutivo, é normal atingirmos a inspiração, a intuição. Mas, para o ser humano mediano, terráqueo, isso é comparado, isso é tido, interpretado como supranormal. Trata-se de um processo evolutivo de desmaterialização do ser em planos superbiológicos. Então, por evolução biológica, por desmaterialização e por espiritualização, em planos superbiológicos, vamos atingindo a intuição. De um processo, também depende de um processo de purificação psíquica e orgânica, cujos fatores são dor, renúncia, regime de purificação passional e dietética. Então, o que leva à formação de um inspirado é a sua evolução orgânica, né? Sua purificação orgânica, a sua purificação psíquica, que é causado pela dor do dia a dia, pela renúncia que se realiza e pelo regime de purificação da paixão, de amor,
e dietética, no sentido de que a alimentação, a dieta do inspirado deve ter quantidade menor e qualidade mais natural. A alimentação para os inspirados, nós já vimos, tem que ser com menos carne, mais vegetais, tem que ser uma alimentação menos artificial possível, tem que ser uma alimentação em menor quantidade também. A esse respeito da purificação passional e dietética, já falei nos capítulos o fenômeno e o sujeito. Lá nesses 2 capítulos está bem claro quais são as condições adequadas para o inspirado. Encontramos esses elementos na história dos grandes inspirados. Quando nós estudamos os grandes inspirados, observamos que eles fazem uso de pouca alimentação e de uma alimentação de melhor qualidade, natural. Suprimindo-se, retirando-se esses fatores determinantes, naturalmente o fenômeno das noures se detém ou retrocede. Se não houver esses fatores, esse cuidado com a alimentação, com o ambiente, com a qualidade da alimentação, quantidade de alimentação, então não ocorre a registração núrica. Esses conceitos, embora vão ter a um campo supercientífico, possuem bases científicas, pois representam a continuação da evolução biológica darwiniana. A continuação da evolução biológica de Charles Darwin, quando chega a esse nível, passa a ser uma evolução não mais biológica, mas uma evolução da psique, a evolução também do espírito. Uma evolução desculpa aí, pessoal. Uma evolução orgânica que se deve continuar, como a lógica impõe. Então, a evolução de Charles Darwin das espécies está correto, embora ele viu só a parte exterior, ele não viu o psiquismo que move, que promove, que se reveste de formas diferentes na caminhada evolutiva, embora Charles Darwin não viu esse psiquismo evoluindo. A evolução darwiniana está correto, e quando chega ao limite do que a biologia pode nos oferecer, a evolução orgânica deve continuar como a lógica impõe, pois que tudo evolui no universo, por que pararia aí? Já não pode ser, essa evolução já não pode ser senão psíquica e espiritual. Então ocorre a evolução biológica darwiniana. A partir daí que a biologia já não tem mais nada para nos oferecer nessa evolução biológica, ocorre também a evolução psíquica na continuidade e a evolução espiritual. É necessário que a ciência materialista, se quer continuar seu progresso, compreenda justamente este problema da desmaterialização do organismo humano, obtida lentamente por progressiva atrofia de funções orgânicas. Então, a evolução do ser humano passa pela desmaterialização do organismo humano. É uma progressiva atrofia de funções orgânicas que não tem mais função, não tem mais necessidade. E desenvolvimento, hipertrofia de funções psíquicas. Estamos adentrando a fase evolutiva psíquica, passando à consciência, esse despertar da consciência
e posteriormente à fase da superconsciência. Refiro-me a posições relativas ao momento evolutivo atual de 1937. Também isso é lógico, e sobre o assunto já falei, Pietro Baldi já falou sobre isso. Esses princípios gerais, como sempre sucede na natureza, esses princípios gerais passam por adaptações no caso particular, que é sempre o de um tipo especializado, e permanecem verdadeiros, embora não apareçam no breve âmbito de uma vida. Observando uma vida apenas, não vai se observar, não vai ser possível essa observação, essa especialização em uma reencarnação apenas. Não, precisa comparar em várias reencarnações. Falei em progressividade de sensibilização. Pietro Baldi já falou dessa sensibilização que vai aumentando à medida que se desmaterializa e à medida que espiritualiza. E que é a evolução, senão um processo de sensibilização contínua? É isso. Evolução é esse processo de sensibilização contínua. O que é um inspirado, senão aquele que apresenta sensibilidade, aquele que apresenta sensibilização mais aguçada que a média? Num primeiro plano, temos o mineral, lá no início, como está na questão 540 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Num primeiro plano, temos o mineral do átomo ao arcanjo, que também sabe modelar-se. O mineral sabe modelar-se também, sentindo a resistência do ambiente nas formas cristalinas, que são sete possibilidades de células cristalinas, aonde os cristais se orientam. Vou mostrar um slide já sobre isso. Depois, nessa continuidade, vem a planta, com uma sensibilidade que abrange a vida vegetativa. Em seguida, vem o animal, que vê e ouve, e em que se delineia o mundo sensório. Logo após, vem o homem, que, da síntese sensória, se eleva a uma interpretação racional da vida. Depois o super-homem, não o super-homem das histórias em quadrinho, mas o nível acima do homem, vamos chamar de super-homem, aquele que já atingiu um nível mais evoluído. Então, depois do homem, vem o super-homem, que, com a capacidade da intuição, supera os limites da razão e sente diretamente o universo. E poderíamos continuar essa escalada evolutiva com os seres incorpóreos, com os anjos, os arcanjos, chamados anjos, através de toda a hierarquia de sua elevação. O mineral se orienta. As células cristalinas dos minerais, o mineral se orienta. A planta sente. O homem percebe. O animal percebe. Então, repito. O mineral se orienta. A planta sente. O animal percebe. O homem raciocina. O super-homem conhece por intuição. Eis a evolução da sensibilidade. Vou passar um slide para ficar mais fácil para nós compreendermos. Olha, esse slide aqui, ó. O mineral se orienta, e aqui tem as sete
celas cristalinas possíveis para que o mineral se oriente, e essas são as 7 células possíveis, desde o triclínico, o monoclínico, o ortorrômbico, o romboédrico, o tetragonal, o hexagonal, o cúbico. Então, lá no reino mineral, também tem disciplina, também tem orientação. O mineral se orienta. A planta sente, e essa planta aqui é sensitiva. À medida, ela é sensível ao toque. Quando se toca nas folhas, ela fecha esses caulezinhos e fecha a folha também. Então a planta sente, já é uma evolução. O animal percebe, o animal já percebe, ouve, vê. O homem raciocina. O homem raciocina e acha que é já o bambambam. Mas o super-homem conhece por intuição. E isso cada um de nós, por evolução, atingiremos essa intuição. Eis a evolução da sensibilidade do mineral ao anjo, que é o próximo nível agora de evolução, né? O mineral, o átomo, até o anjo. Isso está neste livro, As Noures, capítulo 5, Pietro Baldi. Voltemos ao texto de A Grande Síntese, ao texto das Noures. Aqui nós vamos continuar o texto das Noures no capítulo 5, que é Técnica da Noure. Se com a civilização diminui a ferocidade, veja, se com a civilização humana diminui a ferocidade, é porque aumenta a sensibilidade, a qual é ela inversamente proporcional. Ou seja, à medida que se é mais feroz, se é menos sensível. À medida que aumenta a sensibilidade, diminui a ferocidade. Como se cultivam as plantas? Cultivam-se os espíritos e se domesticam os animais. E a planta cultivada perde os espinhos. Sim, a planta cultivada com carinho, com oração, nós vamos ver isso numa obra chamada A Vida Secreta das Plantas. A planta perde os espinhos, porque o espinho é uma maneira de proteger-se, e uma vez que ela está protegida, ela não precisa mais dos espinhos. E a planta cultivada perde os espinhos. O animal domesticado perde os instintos ferozes. Isso nós vemos com os cachorros, por exemplo, com os gatos. Os animais domesticados perdem os instintos ferozes. E os homens civilizados se enobrecem nos pensamentos, se enobrece nas palavras e se enobrece nos atos, porque enobreceu-se no sentimento. Sentimento humano enobreceu por renúncia, dor, caminhar evolutivo. Este é o livro que eu citei agora mesmo, A Vida Secreta das Plantas. Esse livro é de 2 autores norte-americanos, que foi publicado na década de 70, se eu não me engano em 74 ou 75. Eu li ele em 75. Esse livro é um relatório de experiências que demonstram a sensibilidade das plantas. Sim, é resultado de relatórios científicos. Isso vem colaborar e confirmar toda essa parte que nós vemos da obra de Pietro Baldi, da obra de Kardec também. Então fica aí a sugestão desse livro, edição esgotada, porém se encontra nos sebos, nas livrarias de livros
usados. Então, é um idêntico e universal processo de sensibilização esse que absorve, que diminui a ferocidade. Por isso, a sensibilidade dolorífica, a sensibilidade à dor dos animais e dos selvagens é muito menor do que a sensibilidade dolorífica do homem civilizado. A reação investe sempre mais os estratos profundos. Os limites do universo são dados unicamente pela capacidade perceptiva e se dilatam. Os limites do universo se dilatam à medida que essa capacidade perceptiva aumenta. A maneira de ver o universo, para Emmanuel, por exemplo, é muito mais dilatada, muito mais ampla do que a maneira como eu vejo o universo. Então, esses limites do universo são unicamente dados pela nossa capacidade perceptiva. É isso. Notamos também uma outra característica do fenômeno inspirativo, comum que existe a certos inspirados, isto é, a crise espiritual, temporária, passageira, em que o fenômeno inspirativo explode, após uma longa e invisível maturação. O inspirado passa por um processo de maturação longo, invisível, e depois chega um momento em que explode a sua inspiração. Ou seja, vem à tona toda a sua capacidade inspirativa. Essa explosão se liga a profundas deslocações nos equilíbrios evolutivos e a novas estabilizações em planos mais elevados. É porque está subindo, evoluindo, por isso aparentemente uma deslocação do equilíbrio. Por isso aparentemente um desequilíbrio do inspirado. Vimos depois o problema das melhores condições de ambiente e a importância deste ambiente para a pureza da recepção, ou seja, um ambiente harmônico de energias boas, como o ambiente da mata, das montanhas, do escritório, da sala, bem harmônico, para ocorrer a inspiração e o registro nourico. Existe sempre para todos os inspirados uma necessidade de solidão, que funciona como isolante. Ele se isola do meio para entrar em comunicação com correntes de pensamento superiores. É também de oração, essa necessidade de oração, que é a elevação de espírito, que põe a psique em estado de receptividade, o que significa corrente elétrica negativa, necessária para fechar o circuito com a corrente das noures, que é positiva e ativa. Então, esse estado de receptividade do inspirado é como que uma corrente elétrica negativa que vai fechar o circuito com a corrente elétrica positiva vindo da fonte que emana essa noure. A prece pode ser também um desejo que auxilia a elevação da tensão nervosa necessária para atingir os planos superiores de consciência mais sutis. Porém, níveis de consciência mais potentes, e que representam, portanto, em face das correntes nervosas, no estado normal, correntes de alto potencial. Tudo que eleva o potencial nervoso facilita a recepção nourica, porquanto dinamiza. E na evolução, a desmaterialização é proporcionalmente compensada por essa sua inversão dinâmica. A percepção nourica, de fato,
dá uma sensação de alegria e de potência ao espírito, verificando-se em organismos purificados da animalidade e representando em si mesma um raio de ação e sensibilização muito mais vasto que o normal. Pietro Baldi descreveu. Descrevi minhas progressivas posições até alcançar a sensibilização com a emanação nourica. Ele descreveu isso passo a passo. Processo de adormecimento da consciência a um potencial normal e processo de ativação da consciência a um alto potencial que momentaneamente neutraliza e absorve o funcionamento da outra consciência. É como que diminui o potencial da consciência e aumenta o potencial da superconsciência, em que ele pode elevar-se a níveis, a dimensões superiores, captar essa emanação nourica e trazer e registrar para nós. Começam a delinear-se aqui o significado e o porquê das condições do fenômeno. Por que o fenômeno tem que se realizar em ambientes harmônicos? Nesta primeira parte do capítulo, procurei eliminar os aspectos mais espirituais e menos técnicos da questão, a fim de sondar o fenômeno até seu aspecto mais simples e esquemático, mais facilmente analisável. Portanto, então ele procurou aqui eliminar esses aspectos espirituais e aspectos menos técnicos. Das outras características sumariamente indicadas nos primeiros capítulos, como captação consciente e ativa das noures, individualidade ou natureza de sua fonte, minha capacidade de oscilação entre consciência e superconsciência, sintonização por afinidade entre centro transmissor e meu centro psíquico registrador, etc., falaremos no estudo técnico que se segue, que não poderia ser feito na primeira parte. Preponderantemente descritiva. A primeira parte foi bem descritiva. Mas, só agora que já expus os 4 capítulos anteriores e fixei os elementos, de fato, agora é possível falar tecnicamente. Agora é possível descrever e entender a técnica das noures. Por isso, Pietro Baldi fez todo esse preparativo nesses 4 capítulos anteriores. São 2 momentos, estes que tinham de ser bem distintos. O primeiro momento, a descrição, como foi feito, e depois a interpretação dos fatos. Observação exterior, de conjunto, a princípio e penetração do significado no final. Então, primeiro ele expõe, e ele fez isso de forma muito clara, descreveu bem o fenômeno e o sujeito, depois descreveu bem alguns casos de grandes inspirados, e agora, neste capítulo, a técnica das noures, nós vamos ver de forma mais técnica esse assunto. Compreender-se-á, então, a necessidade de um ambiente bem sintonizado, harmônico, como o ambiente dos bosques e montanhas, de um templo, uma casa religiosa, ou do próprio gabinete, escritório, saturado de emanações nouricas superiores, benéficas, energias boas. A necessidade de estados de ânimo, de paz e do afastamento de interferências de vibrações psíquicas baixas, que perturbam a pureza da registração. Se houver perturbação de energias inferiores no ambiente, isso perturba e atrapalha a pureza, a qualidade, a fidelidade da registração nourica. Por isso, Joana d'Arc disse, quando ela estava sendo entrevistada, quando ela estava depondo junto aos juízes, aos 300 juízes,
ela disse que se ela estivesse num bosque, ela ouvia suas vozes. No bosque, o ambiente é harmônico, mas o ambiente em que ela estava, junto aos juízes, era um ambiente desarmônico, difícil, de energias baixas, inferiores, de traições. Compreender-se-á a necessidade da purificação orgânica. Por que também tem que purificar o organismo? E purificação psíquica, processo evolutivo que leva à afinidade com a fonte, possibilitando, portanto, a sintonização com a fonte do instrumento de ressonância, que é toda a personalidade do médium. Por isso, o médium, para receber essas correntes de pensamentos superiores, tem que elevar-se moralmente. Tem que cuidar também da quantidade e qualidade de alimentação. Tem que cuidar do ambiente harmônico. Por isso, nas reuniões mediúnicas, é necessário que haja bastante afinidade, respeito, carinho entre os participantes, para facilitar, para possibilitar também essa recepção das correntes de pensamentos superiores que o médium vai captar e registrar. Compreender-se-á o paralelismo que existe entre ascensão espiritual e sensibilização receptiva. Compreender-se-á como o instrumento, o inspirado, como tem acontecido com alguns místicos, possa a princípio interpretar mal. Aqui a gente agora entende por que alguns inspirados interpretaram mal o seu caso. Se ainda não se encontra bem maduro o inspirado, se ele não amadureceu psíquica, moral e espiritualmente, ele pode interpretar mal. Compreender-se-á também agora, no meu caso, no caso de Pietro Baldi, a transformação progressiva da minha mediunidade de passiva e inconsciente, a princípio, a uma forma de mediunidade sempre mais ativa e consciente em seguida. Aqui Pietro Baldi está explicando que a sua mediunidade começou de forma inconsciente, e isso é o comum. O médium inicia a sua mediunidade de forma inconsciente, e ao exercício da mediunidade, no exercício da mediunidade, com dedicação, com esforço na melhoria moral, na maturidade desse médium, ele passa a ser consciente. Então Pietro Baldi está explicando aqui como foi então o que aconteceu com ele, e agora dá para compreender que a mediunidade de Pietro Baldi também iniciou de forma passiva e inconsciente, a princípio, no início, mas depois a sua mediunidade passou a ser mais ativa, participava dos conceitos, participava da descrição e passou a ser consciente a mediunidade de Pietro Baldi, a ponto dele poder registrar esses estágios que ele passava para atingir as altas correntes de pensamentos em níveis, não só níveis, mas também em planos de evolução superiores. Agora é possível compreender-se. Compreender-se-á, finalmente, como todos esses fenômenos nouricos, não obstante a diferenciação individual que os separa, detalhes dos médiuns, encontram sua unidade na grande corrente central que se chama Deus. Por isso, os grandes inspirados que realmente fizeram por merecer, que tiveram um nível de evolução
que fizeram esforço na sua melhoria moral, psíquica, espiritual, na sua dieta alimentar, eles entraram nessa unidade de correntes, e essa unidade é a central, corrente central, que se chama Deus. Por isso, em certos momentos da obra de Pietro Baldi, nós vamos ficar em dúvida. Poxa, mas essa inspiração veio direta de Deus? Sim, nós vamos chegar a ponto de ficar em dúvida, porque é isso mesmo. Porque todos eles desaguam e buscam, todos esses inspirados de alta evolução, de inspiração, bebem nessa emanação que é comum, que é central, que se chama Deus, que é a maior emanação de noures. Porém, para aqueles que se habilitaram, para aqueles que já estão escolhidos, como se diz, como disse Jesus, muitos são os chamados, mas poucos estão habilitados, por isso poucos são escolhidos. Então, o que há em comum é que eles encontram sempre essa corrente central de noures, que é Deus. E também sempre eles conseguem atingir o nível de evolução e de inspiração das noures que vêm de Deus e passam por Jesus de Nazaré. E por isso, os profetas que anunciaram a vinda do Cristo foram inspirados diretamente por Jesus, que anunciava a sua vinda e que realmente veio. E Maria e José não tinham reserva na hospedagem, tiveram que se hospedar numa manjedoura, onde realmente Jesus nasce, dando o primeiro exemplo de humildade. E hoje, nessa sexta-feira santa, em que se comemora a paixão e o sofrimento do Cristo, nós aqui estamos satisfeitos, agradecidos a cada um de vocês pela concordância, pela aceitação, pela paciência de estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Que nós tenhamos os atos, as palavras e os pensamentos e os sentimentos dignos de tantas bênçãos que chegam e que chegaram e que chegarão a cada um de nós. Muita paz a todos.